Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Caderno do Ensino Pessoal, é isso mesmo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como que funciona a semana de prova na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Antes de mais nada, deixa o like aí se você já gostou da ideia, ativa o sininho, se inscreva no canal e, é claro, se você quiser fazer parte da melhor turma preparatória para a EPICAR do Brasil, o link está na descrição. Venha conhecer o nosso curso preparatório online para a EPICAR. Bom, pessoal, vamos lá. O que acontece nessa semana de prova da EPICAR? Pessoal, eu me lembro de quando eu ainda estudava para ser aprovado na EPICAR e vieram 3 alunos do primeiro esquadrão da EPICAR para conversarem conosco lá no cursinho. E aí eu lembro que eu tava estudando e tudo mais, e aí eles vieram, nos motivaram muito. Eu falei, caraca, eu quero ser igual eles, eu quero vestir essa farda também. E pô, me emocionei pra caramba. E aí eles falaram que as provas da EPICAR eram tão difíceis quanto passar na EPICAR. Aí eu falei, para, né, velho? Para, né? Assim também não, né? Eu falei, não é possível. E aí eu fiquei com muito medo na época, eu lembro. Eu falei, cara, o que adianta eu passar na EPICAR e depois eu ser reprovado lá? E aí depois a gente perguntou pra ele se dava pra estudar lá, tranquilo e tudo mais. E ele falou que os estudos ele estudou mais pra fazer as provas lá na EPICAR do que pra ser aprovado. Eu falei, para, não tem como. O tanto que eu tô me matando aqui, eu vou ter que me matar mais ainda pra conseguir ir bem nas provas. Então, gente, eu fiquei simplesmente desesperançoso na época. Eu tava no cursinho e aí o aluno da EPICAR do primeiro ano veio falar isso comigo. Eu fiquei, gente, eu confesso pra vocês que eu não me senti muito bem, não. E galera, eu confesso pra vocês que ele tava pagando um pouquinho de mistério. Ele tava exagerando um pouquinho. Porque realmente o ensino na EPICAR, ele é muito complicado, é muito difícil. Os professores são muito bons, tem professores que não são tanto assim, é igual uma escola normal. Você não tem professores bons e professores ruins, é isso mesmo, é normal, acontece, tá bom? Só que você vai ter que fazer a sua parte, né? Você vai ter que fazer por onde, você vai ter que estudar, ver alguns videozinhos no YouTube, pegar alguns materiais complementares. E também tem aqueles que deixam para estudar de última hora mesmo, não estudam durante a semana, e aí chega na semana de prova e estudam de última hora. Isso já é bem comum em qualquer faculdade, qualquer ensino médio, né? Dos alunos acabam aí deixando para a última hora. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Cada um teve uma vivência diferente lá na EPICAR. Muitos já fizeram o primeiro ano, já fizeram o segundo ano, já fizeram o terceiro ano e estão lá repetindo o ensino médio. E não era o meu caso. Eu tava no 9º ano quando eu estudei para EPICAR, fui aprovado, fui direto para o primeiro ano e confesso para vocês que essa é a raridade, né? Muitos tentam fazer a prova da EPICAR e acabam passando na segunda tentativa, na terceira tentativa. Graças ao Papai do Céu, consegui passar de primeira, mas eu tive muita dificuldade no primeiro ano, porque os professores, eles passavam aquela matéria como se fosse uma revisão, como se eles estivessem ensinando pela terceira vez, sendo que eu estava vendo pela primeira vez. E realmente, muitos alunos ao meu redor, eles sim, estavam estudando a matéria pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, e eu estava estudando pela primeira vez. Era a primeira vez que eu estava vendo movimento retilíneo uniforme, era a primeira vez que eu estava vendo questões de química e biologia, que eu não lembro a matéria que eu estudei no primeiro ano, mas muitas daquelas matérias era sim o meu primeiro contato, então eu tinha sim dificuldade. O que eu fazia? Depois que a rotina acabava ali por volta de 7h30, 8 horas, eu ia para a sala de aula e estudava. Eu nem ficava no alojamento, porque eu sei que se eu ficasse no alojamento, eu ia postergar, eu ia acabar ligando para meus familiares, minha namorada, para os meus amigos, ou então ficar conversando lá no alojamento, ver algum filminho, e não ia fazer minhas coisas, né, que eram importantes, que eram justamente os estudos. Bom, foi aí que eu peguei firme nos estudos e ficava estudando até 00h30, até 1h, e depois eu engraxava o boot, passava a camiseta e tudo mais, e deixava tudo alinhado. Porém, antes de deixar o uniforme em alinho, eu pegava aquilo que era mais prioridade, que era os estudos. Então, na semana de prova, eu usava aquela semana de prova para revisar o conteúdo. E como que funciona essa semana de prova? Na segunda, vamos supor que na segunda tem a prova de física e matemática. A gente não vai ter aula na segunda. Geralmente tem uma aula ou outra, mas o período da manhã fica todo restrito para as provas, ou o período da tarde. Isso varia muito de dia para dia. Mas vamos pegar um exemplo aqui que vai ter prova de matemática e física. As aulas que tem na semana de prova são aulas apenas para revisar aquele conteúdo
pra gente entender como que vai ser cobrado na prova. É como se fosse uma monitoria com o professor. Nós temos monitoria com os professores e também com os próprios monitores. Tem alunos da EPICAR que são monitores. Então, por exemplo, segunda-feira vai ter prova de matemática e física. Então, no domingo, no sábado, na sexta, ou seja, nos dias que antecedem a segunda, a gente vai pegar e estudar firme matemática e física para ir bem na prova. Esses estudos, eles precisam ser um pouco mais intensos do que no dia comum. É claro que, como eu já estudava muito, tentava estudar muito durante o trimestre, pois as provas são trimestrais, eu estudava muito durante o trimestre, então no final do trimestre eu meio que já estava com aquela matéria meio que decorada, e agora era só colocar em prática, aprender e aparar algumas arestas. É como a gente faz aí para estudar para qualquer concurso, sabe? Então foi mais ou menos isso. Eu peguei um estudo mais intensificado ali no domingo, por exemplo, e na segunda fazia lá a prova de matemática e física. Já na terça tinha a prova de geografia e história, por exemplo. E depois de fazer a prova de física e matemática, não dava nem tempo para descansar e você já tinha que estudar geografia e história. E é claro que tinham aqueles que tinham mais dificuldade, outros menos. E o interessante da semana de prova é que um sempre ajudava o outro. Tá, não vou colocar que todos ajudavam todos, né? Mas muitos estavam dispostos a te ajudar. Vamos supor que eu tinha facilidade em matemática e você facilidade em física. No dia que era prova de física, eu te ajudava nos estudos para física e você me ajudava nos estudos para matemática e assim por diante. Então a galera se ajudava muito e gastava um dinheirinho até excessivo com café e energético, porque acabava aí madrugando, virando à noite, estudando, dependendo, principalmente aqueles que tinham mais dificuldade. Mas, pessoal, podem ficar tranquilos, você que está vendo esse vídeo pode ficar tranquilo, porque eu, o William, sempre fui um dos últimos da turma, tá? No primeiro, no segundo e no terceiro ano, minhas notas eram sempre uma das últimas, mas com dedicação eu nunca consegui. Mas nos 3 anos que eu fiquei na EPICAR, eu não peguei sequer uma recuperação. Claro que você pode sim pegar alguma recuperação, uma recuperação em matemática, uma recuperação em física, enfim. E depois, caso você seja reprovado, tem uma segunda tentativa, que é chamada de segunda época. Você só não pode reprovar em nenhuma das disciplinas, mas você pode sim pegar a recuperação. Isso não tem problema nenhum. Mas, como eu me dediquei, ficava ali, estudando à noite, e desde o início do trimestre, não deixava para o último trimestre, não deixava para o terceiro trimestre para recuperar a nota. Eu já tentava tirar as melhores notas no primeiro e no segundo trimestre. Então pode ficar tranquilo, porque eu, que vim de escola pública, não tinha uma base legal, não estudava muito também antes da EPICAR, somente as matérias para EPICAR. Entrei na EPICAR sem saber nada de física, de história, de geografia, de nada. A única coisinha que eu sabia mais ou menos era matemática. Eu consegui aí ficar 3 anos sem pegar sequer uma recuperação. Então é só ter um pouquinho de força de vontade que você vai conseguir. Mas eu confesso para vocês que a semana da prova parcial, ou seja, as semanas das PPs, prova parciais, essa semana ela é muito puxada, justamente e principalmente para aqueles que deixam para estudar de última hora. Que não seja o seu caso quando você adentrar aos portões da nascente do poder aéreo. Espero ter esclarecido algumas coisas aqui para vocês e também, de certa forma, motivado vocês aí a continuar nesses estudos para EPICAR. Forte abraço e a gente se vê.